Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Aula de hoje, vamos começar aí um tópico, pessoal, novo, mas é um tópico curto, tá? Já adianto para vocês. Nós vamos trabalhar sobre a chamada hidrogeografia, ou ainda a geografia das águas do nosso planeta. Para efeito didático, nós vamos separar, pessoal, em águas salgadas e águas doces. Tema de hoje, oceanos e mares, ok? Quando nós falamos em oceanos e mares, pessoal, a gente observa um mapa mundi como esse daí, algumas coisas ficam bem evidentes, né? A grande quantidade de água superficial que nós temos, água salgada, né? Oceanos e mares, 3/4 aproximadamente da nossa superfície. Inegável, né? O seu valor enquanto reservatório de água, fonte de alimentos, fonte de recursos, desde os mais simples, como é o caso do sal, até mesmo em outros mais complexos, aí, como é o caso do petróleo. Petróleo nós chamamos aí de offshore, né, pessoal? Aquele que é explorado em águas oceânicas, certo? Não podemos desprezar, pessoal, que uma grande massa de água como essa interfere, sim, no clima global. Então tem uma influência no clima global. É só a gente lembrar da questão da maritimidade, da continentalidade, para poder chegar nisso, tá? Então vai influenciar muito, tanto no balanço térmico quanto pluviométrico no mundo todo. Isso sem contar aí a grande quantidade de algas encontradas aí no mundo todo, que acabam aí trabalhando como sumidouros de carbono, ou seja, captam aí, raptam, somem com esse carbono aí da atmosfera, voltando para nós aí oxigênio, né, pessoal? Pois bem, não dá para dizer que não é importante ou que não são importantes esses oceanos e mares, ok, galera? Pois bem, às vezes há uma confusão entre o que nós chamamos de oceanos e mares. Alguns alunos acham até que é sinônimo, mas não são, tá, pessoal? Quando nós falamos em oceano, nós estamos falando daquelas porções maiores de água salgada, como é o caso nesse mapa aí, ó, do Oceano Pacífico, do Atlântico, do Índico, do Glacial Ártico, do Glacial Antártico, certo? Só que existem algumas porções pequenas, pessoal, ou até mesmo introdutórias ao grande oceano, as quais nós chamamos de mares, sendo que os mares podem ser divididos em 3 grupos, como eu vou trabalhar com vocês agora, ok? Temos aí os mares abertos, o próprio nome já diz, né? Ó, comunicam-se com os oceanos por meio de grandes aberturas. Coloquei um desenho didático para vocês, né, pessoal, para vocês compreenderem a abertura do mar para com o oceano. E um exemplo exatamente no mapa que fiz questão de destacar, ó, seria aí o Mar das Antilhas, pessoal. Vocês vão perceber que tem uma abertura muito grande em relação aos oceanos, né? No caso aí o Oceano Atlântico, certo? Esses são os mares abertos, existem vários aí no mundo. Outro tipo de mares que nós temos são os mares continentais, pessoal, ou mares mediterrâneos, tá? Não confundir com o mar Mediterrâneo, tá, pessoal? Porque tem um mar que chama Mediterrâneo, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar esse nome dele como sendo mar continental. O que é isso? São mares, pessoal, que vão se comunicar com os oceanos por meio de pequenas aberturas. Dá uma olhadinha no segundo desenho que eu coloquei em relação ao primeiro. Olha como que fica estreitinha a saída em relação ao oceano, estão vendo? E eu fiz questão de destacar para vocês no mapa também onde nós podemos encontrar o mar continental, que é o caso do Mar Vermelho, pessoal, aquele mar lá que o Moisés abriu, né, o povo hebreu pôde passar ali saindo do Egito e voltando para a Terra Prometida, de acordo aí com relatos bíblicos, né? Nossa, professor, mas onde que está a comunicação? Aqui, pessoal, percebam aí que tem uma faixinha muito estreita, né? Que seria ali um estreito, para falar a verdade, tá? É o estreito aí de Bab el-Mandeb, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho, que liga aí o Mar Vermelho, né, ao Oceano Índico, digamos aí, né? Seria aí primeiro o Golfo de Aden, depois o Oceano Índico, ok? Tranquilos? Tá faltando um tipo ainda, ó, mares abertos, mares continentais e mares fechados, pessoal, são aqueles que não se comunicam com os oceanos. É o caso, por exemplo, do Mar Cáspio, tá, pessoal? Eu destaquei ali no mapinha para vocês, logo aqui embaixo, ó, tem 2 mares, o Mar Cáspio e o Negro, mas o Negro ele tem saída para o Mar Mediterrâneo, tá? Por meio de um estreito, ele tem saída, tá? Ou seja, o Mar Negro, ele seria um mar continental, ele tá aí, ó, no tipo do lado, certo? Agora o Mar Cáspio não, pessoal, o Cáspio ele é fechadão, é como se fosse um lago aí de água salgada, tá? Então você tem aí o Mar Cáspio como o melhor exemplo aí dos chamados mares fechados. Vocês viram aí que nós falamos, pessoal, muito sobre mar, sobre oceano, e na hora vem na cabeça a questão dos movimentos. Eu não vou focar tanto nos movimentos, mas aqueles, pessoal, que realmente são muito importantes para nós no que toca a geografia. Vocês já vão saber o porquê, tá? O primeiro tipo de movimento, galera, ondas, são movimentos superficiais provocados basicamente pela ação dos ventos, ou seja, o atrito do vento junto à superfície oceânica forma o que nós chamamos de ondas, né? Basicamente aí você tem um resuminho de como que é uma onda, tá?
Nós temos também as marés. Olha a definição do autor, galera. Movimentos periódicos de subida e descida do mar provocados pelas forças de atração, forças gravitacionais da Lua e do Sol sobre a Terra. Ou seja, pessoal, a posição da Lua e do Sol em relação à Terra pode modificar aí as marés e você tem esse movimento periódico de aumento e diminuição da maré, né? De transgressão e de recuo do mar, ok? Mas para a geografia, pessoal, aquele movimento que realmente mais vai influenciar, aquele que nós já trabalhamos em muitas outras aulas, são as correntes marítimas, né? Quando nós falamos de correntes marítimas, nós estamos falando, pessoal, de correntes de água salgada que circulam dentro mesmo do oceano, internamente dos oceanos, por causa aí da diferença, por exemplo, de densidades, tem mais sal, tem menos sal, por causa dos ventos e também e principalmente por causa do movimento de rotação da Terra, pessoal. Vocês lembram lá na distante aula de climatologia que nós tivemos, moçada? E nós trabalhamos a circulação geral da atmosfera e nós vimos que a rotação da Terra, principalmente pelo efeito de Coriolis, né, ou Coriolis, acaba por conduzir ou influenciar aí a movimentação dos ventos. Pois é. Da água também, pessoal, ok? Se você observar aí, ó, você vai perceber uma movimentação tendendo ao anti-horário no hemisfério sul, ou seja, do Equador para baixo, e uma movimentação tendendo ao sentido horário no hemisfério norte. Tá tudo a ver aí com o chamado movimento de Coriolis, ok? Lembrando, pessoal, que as correntes marítimas podem ser quentes ou frias e é muito comum nos livros aparecer do jeito que está no mapa aí de baixo, tá? As correntes quentes indicadas com a cor vermelha, né, com as flechinhas vermelhas, e as correntes frias com as cores mais frias, né? O azul, por exemplo, ou um azul escuro, ok? E já trabalhamos em outras aulas, né, pessoal, que as correntes marítimas influenciam e exercem uma influência muito grande sobre o clima global, por exemplo, formação de desertos, ou ainda sobre a pesca, né? Porque onde você tem corrente marítima fria, você tem o plâncton e, consequentemente, você tem mais cardumes, certo? É o caso aí da corrente de Humboldt, aqui no sul da América do Sul. Dá uma olhadinha lá, tá com o nome de corrente de Humboldt, mas também é chamada aí de corrente marítima fria do Peru, ok? Agora sim, galera, vamos cair na parte geopolítica dos oceanos e mares, hein? Ó. Quando nós falamos em oceanos e mares, pessoal, nós temos que entendê-los como um local de passagem, de trânsito, de fluxo, logo de contatos comerciais e também culturais, certo? Obviamente, pessoal, que eu posso conceber os mares, os oceanos, como espaços de disputa, tá? Então, quando nós falamos aí em espaços marítimos, nós estamos falando de um objeto de competição internacional, não apenas por ter petróleo, por exemplo, ou poder ter petróleo no seu subterrâneo, né? Lá no seu assoalho, mas também pela questão do fluxo, pela questão geográfica, geopolítica, de você ter a movimentação, de poder se mover, se locomover por essas águas, certo? E para trabalhar a questão da geopolítica, pessoal, alguns conceitos são importantes. Estão eles aqui, ó, os estreitos e os canais, ok? Tem aluno que acha que são sinônimos, não são, pessoal, são bem diferentes, tá? Quando nós falamos estreitos, nós estamos falando aí de canais naturais ou braços do mar que unem dois mares, ou um mar e um oceano, ou duas partes de um mesmo mar. Ou seja, pessoal, quando a natureza faz uma belíssima de uma arte e coloca, por exemplo, uma porção de águas salgadas quase que separada uma da outra, só que com uma pequena porção apenas de escape, que seria aí o que nós chamamos de estreito. Vamos trabalhar com um exemplo que fica mais fácil, galera. Essa foto aqui, ó. Poderia ser uma foto qualquer, de uma praia qualquer, mas não é. Ela tem uma estratégia, esse local do globo, pessoal, que vocês nem imaginam. A gente já vai falar quando vocês virem no mapa, tá? É o chamado Estreito de Gibraltar, pessoal, tá? Então, nessa foto que vocês estão vendo, o primeiro plano que eu acabei de assinalar aqui agora, que tem essa rochona, esse bloco rochoso, é continente europeu. Agora, lá no fundo, ó, a linha do horizonte é o continente africano, cara. Então, isso que vocês estão vendo aí, ó, é o chamado Estreito de Gibraltar. Estão vendo aí, ó? Essa faixinha estreita entre um continente e outro, no caso aí, pessoal, mede apenas 13 quilômetros e liga o Mar Mediterrâneo, que é um dos mares mais importantes do mundo, com o Oceano Atlântico, que é aquele que mais tem transações comerciais no mundo, pessoal. Então, vocês imaginam o tamanho da geopolítica desse local, ok? E os canais? Canais, pessoal, enquanto os estreitos são obras da natureza, os canais são obras humanas.
São escavações artificiais que conduzem a águas marítimas, ou pode ser também de rios, tá? Ou águas represadas, e que tem como objetivo encurtar distâncias para navegações, regular cursos de rios, ou ainda irrigar lavouras, tá? Então, percebam, ó, os estreitos são obras da natureza, pessoal. Agora, os canais são obras humanas. É quando você quer desviar algum canal aí mediante escavação artificial. Por exemplo, aqui ó, você tem uma eclusa no canal do Panamá. Isso a natureza não fez, isso foi obra humana, pessoal, ok? Assim como também os canais da transposição do chamado Rio São Francisco. Quando você cava esses canais aí também, entra muito bem nesse conceito, ok? Muito difícil por enquanto? Tenho certeza que não. Assim sendo, pessoal, vamos ver então aí os principais estreitos e canais do mundo para entender melhor aí essa geopolítica, ok? Olha lá, primeiro vamos trabalhar os canais, pessoal. Por quê? Porque, a grosso modo, nós temos 2 efetivos e um aí a caminho, tá? Tanto é que o autor destacou só os 2, né? O canal do Panamá e o canal de Suez. Vamos começar aí, pessoal, pelo canal de Suez, né? A data tá errada, tá, pessoal? 1859 até 1869. Então foram 10 anos aí para a construção desse canal, certo? Esse canal aí, pessoal, vocês vão perceber que ele está ali bem localizado entre a África e a Ásia. Para ser bem sincero, ele fica em território egípcio, certo? Média aí 161 quilômetros de extensão, 12 metros de profundidade, e ele vai acabar interligando os mares Vermelho e o Mediterrâneo. Aí vocês vão perguntar, nossa, professor, mas por que fizeram essa obra aí? Pois bem, pessoal, dá uma olhadinha nisso. Aqui que entra a geopolítica, pessoal. Aqui que entra a questão espacial. Olha a importância, ó. Hoje, o canal de Suez ele faz parte, ele compõe a chamada Rota do Petróleo. Vocês já sabem que a maior parte do petróleo do mundo vem aí da região do Oriente Médio, certo? Ok? Agora imagina, pessoal, se você tivesse que dar essa volta para tirar o petróleo do Oriente Médio via marítima para chegar até a Europa, que até então era o principal centro consumidor, né? Nesse período aí, no século XIX. Olha o tamanho da volta, pessoal. Olha o tempo que ia se perder com isso. Perigo no transporte. Risco de acidente. Ok? Agora, por meio do canal de Suez, pessoal, isso se torna muito mais rápido ali pelo mar Mediterrâneo. Aliás, bem mais rápido. Você encurta 2/3 aí do percurso, certo? Foi idealizado aí por um engenheiro francês, pessoal. Ferdinand Marie de Lesseps. Cara, o mesmo cara que acabou planejando, idealizando o chamado Canal do Panamá. Canal do Panamá, pessoal, inicialmente era um projeto francês, tá? Foi construído aí de 1881 até 1914, ele está localizado ali no istmo da América Central, né, aquela faixinha fininha de terra que liga a América do Norte com a América do Sul, 82 quilômetros de extensão, 21 de profundidade, como eu falei para vocês, interliga aí o Oceano Atlântico e Pacífico, desde o ano 2000 sob administração panamenha. Aí você vai falar, professor, mas também, canal do Panamá, o Panamá toma conta. Mas não era bem assim, tá, pessoal? Quando esse canal ali começou a ser construído, o Panamá ainda pertencia à Colômbia. Ao mesmo tempo, tudo começou a acontecer, né? A França acabou abrindo mão desse projeto, os Estados Unidos incentivaram o processo de independência do Panamá em relação à Colômbia, tá? E por praticamente aí um século, nós tivemos a administração do Canal do Panamá nas mãos dos Estados Unidos, tá? Tanto que até hoje, né, você pode ver que a administração está para o Panamá, mas o direito de defesa militar do canal ainda é dos Estados Unidos. Então, se alguém resolver tomar conta do canal do Panamá, leva chumbo norte-americano, tá? Vocês vão perguntar por quê? Qual o interesse norte-americano? Aqui, galera, olha aí, ó. Imagine você sair da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos, tendo que passar pelo Estreito de Magalhães, no sul da América do Sul, pessoal. Olha a volta, meu amigo. Vamos pelo norte, galera. Pelo norte você tem ali uma situação muito adversa, né? Você tem muitos icebergs, você tem ali uma navegação muito dificultada na região polar. É uma área de alta pressão, né? Então você tem muito vento, não é legal para navegação. Agora, com a construção do Canal do Panamá, tudo ficou muito mais rápido e muito mais fácil. O principal privilegiado aí, né? O principal sortudo aí nessa brincadeira foi os Estados Unidos, né, pessoal? Não é à toa que idealizaram depois aí, continuaram aquilo que foi idealizado pela França, certo? Só que provavelmente venham a ter concorrência nos próximos anos, pessoal, porque está sendo construído aí o chamado Canal da Nicarágua. Vocês têm aí no mapinha aí, pessoal, vocês vão perceber que a Nicarágua também fica na América Central,
Só que enquanto o canal do Panamá ele tem uma forte influência norte-americana, o canal da Nicarágua foi concebido, idealizado e financiado, ou seja, muito dinheiro chinês, meu amigo, e com o apoio da Rússia. Então aí você já imagina o tamanho da geopolítica local, como é que vai ficar, né? Teoricamente é para ter uma concorrência, tendo concorrência, né, pessoal? Os preços ali para se navegar por esses canais, para se utilizar, a tendência é baixar, né? Se vai ocorrer mesmo, vamos aguardar aí os próximos episódios, ok? E só pra gente finalizar, galera, os estreitos, fiz questão de colocar um mapão grandão aí pra ficar melhor da gente observar. Número 1 e número 2 são os canais, então a gente não vai considerar, tá, pessoal? A gente vai considerar só as letrinhas, ok? O Estreito de Gibraltar, pessoal, eu não vou nem entrar em tantos detalhes, né? Porque nós já falamos aí um pouquinho agora há pouco, certo? Quando nós vamos trabalhar a ideia dos canais e dos estreitos, principalmente os estreitos, cara, isso é geopolítica pura. E para entender isso, a gente tem que entender primeiro a visão das nações dominantes, pessoal. Então vamos falar um pouquinho das potências, vamos localizá-las, ó. Estados Unidos, Rússia e China, certo? Vamos começar pela Rússia, pessoal. A Rússia tem a maior parte do seu litoral voltado ali para o Oceano Glacial Ártico, ou seja, fica congelado uma parte do ano, dificuldade de navegação, como eu falei para vocês. A Rússia tem uma debilidade muito grande para saída para águas quentes, pessoal. É aí que ganha importância a letra C e a letra B, que vocês estão vendo aí, que é os dois estreitos de Bósforo e Dardanelos, que ficam na Turquia, tá, pessoal? Entre aí o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Não é à toa que os russos vêm buscando estreitar relações com os turcos, né, pessoal? Porque a Rússia depende muito aí do estreito de Bósforo e Dardanelos para poder ter um acesso um pouco mais fácil para mares quentes, de uma maneira mais rápida, e até uma saída aí para o Atlântico de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Então, letra C e letra B, estreito de Bósforo e Dardanelos aí, muito importante para a Rússia, ok? Assim como a letra F, pessoal, nós temos aí o Estreito de Malaca, ele é importantíssimo para a China. Olha o litoral da China, pessoal, é voltado ali para o Oceano Pacífico, certo? Só que para voltar aí para o Oceano Índico, pessoal, inevitavelmente os chineses vão ter que passar pelo Estreito de Malaca, certo? Então ele adquire aí uma importância geopolítica, principalmente para a China, muito grande. E não é à toa que essa região do globo está lotada de bases norte-americanas, pessoal. Será que tem a ver um pouquinho aí com esse grande aspecto geopolítico aí do Estreito de Malaca? Com certeza. Será que tem a ver com o crescimento da China no mercado internacional, aí com a geopolítica mundial? Com certeza. Ok? Ô, professor, mas os Estados Unidos, o que estão fazendo perdido no lance aí? Olha aí, pessoal, quando nós falamos dos Estados Unidos, nós temos que lembrar uma coisa. Hoje é a principal potência, né? Uma potência militar, uma potência política, uma potência econômica. É um dos países que mais produz petróleo, mas também é um dos que mais compram petróleo. E o local que mais produz petróleo no mundo é aqui, ó, o Oriente Médio, certo? E boa parte desse petróleo, pessoal, ele sai, ou pelo menos deveria sair, e fazer essa rotona que vocês estão vendo aí, ó. Passar pela letra E, que é o Estreito de Hormuz, dar toda aquela volta ali, né, na África para chegar até os Estados Unidos. Cara, seria muito longo isso, né? Ah, professor, mas tem o canal de Suez. Perfeito, pessoal. Olha a nova rota do petróleo, qual que é para os norte-americanos, pessoal. Sai do Oriente Médio, passa pela letra E, que é o Estreito de Hormuz, certo? Passa pela letra D de dado, que é o Estreito de Bab el-Mandeb. Passa pelo número 2, que é o canal de Suez. E depois passa pelo A, o Estreito de Gibraltar, pessoal, que eu falei para vocês. Lembra lá agora de pouco que eu mostrei Europa e África? Olha o Estreito de Gibraltar aí. Então, para entender um pouquinho essa questão dos estreitos, moçada, você tem que saber um pouquinho de geopolítica, tá? Seja a geopolítica local, atual, seja aquela passada. Nossa, professor, mas qual que é a importância de saber a geopolítica passada em relação aos estreitos? Estão vendo o Estreito de Bering, pessoal? Letra G? Ele está nos dois extremos do mapa, lá no norte, entre a Rússia e o Alasca, tá vendo? Estão vendo ali? Quando eu falo em Estreito de Bering, todo mundo lembra daquela questão dele que é super importante, né, pessoal? Que as primeiras sociedades que se formaram aqui no continente americano provavelmente vieram da Ásia, passaram pelo Estreito de Bering, tá? A gente sabe tudo aí, né? Mas tem a questão política, tem a questão geográfica também, pessoal. Ó, eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Letra G, estão vendo? Lá no canto superior esquerdo do mapa. Olha aí uma imagem de satélite, pessoal. Esse Estreito de Bering, que parece ser tão pequenininho, pessoal, ele mede aí 82 quilômetros, tá? Por ser um estreito, realmente ele é um estreito, né? Não é uma distância tão exorbitante assim, não. É considerado até pequena em relação à escala do nosso planeta, certo?
Só que se a gente voltar, pessoal, no século passado, o Estreito de Bering era uma bomba, meu amigo. Por quê? Porque toda essa porção que vocês estão vendo do lado de cá é o Alasca. Até hoje pertence aos Estados Unidos, certo? Só que em compensação, pessoal, o lado oeste que vocês estão vendo aí nessa imagem de satélite era a Sibéria, meu, União Soviética. Quando você observa esse mapa mundo e tenta pensar lá na Guerra Fria, você olha lá os Estados Unidos do seu lado esquerdo do mapa, a União Soviética do seu lado direito, a Europa sempre no meio, né, aquela visão eurocêntrica. Aí você imagina, nossa, como eles eram distantes. Não, pessoal, durante o período da Guerra Fria, considerando o formato do nosso planeta aí, ó, você tem o quê? Os Estados Unidos separados da antiga União Soviética por 82 quilômetros, cara, menos de 100 quilômetros. Só lembrando que nessa imagem que eu estou mostrando para vocês é o Alasca, pessoal. O Alasca é um dos estados norte-americanos, território americano. Então, do território dos Estados Unidos para o território da antiga União Soviética, nós temos aí menos de 100 quilômetros pelo chamado aí, caracterizado pelo Estreito de Bering. Viram só, pessoal? Busquei uma aposta diferente, em vez de ficar só colocando nomes para vocês lembrarem, decorarem, entender um pouquinho por que são importantes aí esses estreitos e esses canais. Falou? Qualquer dúvida me chama. Abraço para vocês e até a próxima!